Se eu disser que o conto original de A Bela e a Fera não tem como lição de moral que devemos amar a aparência interior de vez a exterior, você acreditaria? Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal História do Saber. Prontos para apreciar mais uma curiosidade? Vamos lá? Você sabia? Se eu disser que o conto original de A Bela e a Fera não tem como lição de moral que devemos amar a aparência interior de vez a exterior, você acreditaria? A versão original narra, dentro de uma história fictícia, como as mulheres idosas eram tratadas pela sociedade, que naquele momento era a realidade da autora. Mas ela também teve uma inspiração real, e para entender isso, teremos que voltar para 1537 no Tenerife, Ilhas Canárias. Mas vou deixar essa parte para o final do vídeo. O conto de fadas. A Bela e a Fera surgiu no século XVIII em uma publicação anônima de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve, mais conhecida como Madame de Villeneuve, que em 1740 publicou em um jornal francês, conhecido como La Jeune Américaine, et les Contes Marins voltado para contos, a história original de La Belle et la Bête. A história foi reescrita em 1757 por Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, conhecida como Madame Le Prince de Beaumont. Porém, ela ocultou alguns fatos da história, principalmente os de teor erótico. Por ter jovens meninas como seu público principal, com isso romantizou o conto de Madame de Villeneuve, criando bastante polêmica na época por censurar a obra. E em 1991, a produtora Walt Disney transformou a história reescrita para a que conhecemos atualmente. A Bela e a Fera, de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve OBS. Aqui não dá para relatar em detalhes o conto por motivos óbvios. A história se baseia na vida de uma fada idosa. No mundo das fadas, quanto mais velhas for uma pessoa, mais respeitável elas se tornam. Porém, uma fada na sua idade madura, nem tão idosa, nem tão nova, se apaixona por um rei e através do amor deles nasceu uma pequena menina. Esta é punida do mundo das fadas e deixam-na para ser criada por um comerciante em um pequeno vilarejo da França. A menina cresce com uma beleza inigualável, fazendo que todos a apelidaram de Bela, Belle em francês. Neste mesmo tempo, uma jovem rainha cria o seu mais lindo príncipe, com todo o conforto que o palácio pode oferecer. Porém, o jovem perdeu o pai, e sua mãe partiu para uma guerra em defesa do reino e o deixou para as fadas cuidarem. Quando o príncipe está perto de completar seus 17 anos, a fada que ficou encarregada de cuidar dele se afasta por um tempo. E ao retornar, algo incomum acontece, pois todo o sentimento maternal e de proteção que a fada possuía pelo príncipe se transforma em desejo carnal, e ela passa a todo tempo tentar seduzi-lo, mas nada acontece. Ao retornar, a rainha intervém aos planos da fada de conquistar e seduzir o príncipe, e não o concede à fada, o seu amado filho, por causa da idade que dela. Furiosa, a fada lança uma maldição em cima do rapaz que o tornaria feio e repugnante. E somente quando uma mulher aceitasse ir para a cama com ele, por livre escolha, a maldição seria quebrada. Com o passar do tempo, o príncipe vira uma fera rude e mal educada, até que um dia o pai de Bela acaba encontrando o seu castelo, após enfrentar uma terrível tempestade. A fera permite que ele passe a noite em seu castelo, mas ao amanhecer ele precisará ir embora. Assim que o sol nasceu, o pai de Bela vai até o estábulo pegar o seu cavalo e, ao sair do palácio, encontra uma linda roseira e apanha uma para levar a sua filha Bela. Assim que ele arranca a rosa do pé, a fera surge da mata enfurecida pelo tamanho desrespeito e, como punição, decide que o pai de Bela deve morrer pelo seu ato. A sua decisão só muda quando o comerciante comenta que a flor era para sua filha mais nova. A fera, então, propõe um acordo com o comerciante, que ele teria um mês para voltar e cumprir a sua punição, ou enviar a sua filha no seu lugar para que ela morresse no lugar dele. Ao chegar em casa, o comerciante conta à família o ocorrido e todos os seus 7 filhos e 6 filhas ficam horrorizadas com o que acabará de acontecer.
Bela não aceitou que o seu pai morresse por causa de seu pedido e decide fugir para o castelo e tomar o lugar de seu pai. Ao chegar lá, a fera pergunta se ela veio por livre escolha, e confirmando que sim, Bela é aceita pela fera. Mas para Bela ficar no seu lugar, ela teria que encontrar a fera todas as noites. No mesmo horário, precisará ficar esperando a fera para jantarem juntos. Com o tempo, Bela vai perdendo o medo da fera, e ele, percebendo, pergunta se ela deseja dormir com ele. Assustada, o responde que não. A fera sai do cômodo enfurecida, mas na mesma noite Bela passa a ter sonhos pecaminosos com um lindo príncipe, o qual não deseja mais acordar. No próximo dia à noite, a fera a encontra novamente e faz a mesma pergunta. Bela quer dormir comigo? Ela novamente o responde que não. Depois de alguns dias, Bela vai se apaixonando pela fera e aceita dormir com ele. Após uma noite de amor inesquecível, a fera, após o ato, se transforma em um lindo homem. A rainha, vendo que o seu filho voltou a ser humano, passa a não aprovar a relação entre ele e a Bela, por ela ser filha de um comerciante. Com isso, a fada velha revela o parentesco de Bela para uma rainha, que é fruto de uma noite de amor da fada com o rei da Índia, e que ela, após o seu nascimento, foi expulsa do mundo das fadas. Depois de ter explicado que Bela também vem de uma boa linhagem, a rainha passa a aprovar o casamento dos dois. O conto também relata que a mesma fada que tentou seduzir o príncipe tentou finalizar Bela para casar com seu pai. No fim da história, a fada ainda sofre algumas perdas, porém isso não foi revelado, e fica um ar de mistério e abre um leque para o que possa ter sido. O conto termina não com um felizes para sempre, mas com a lembrança de que o amor verdadeiro nasce do sofrimento. A inspiração real. Agora, voltando à parte da inspiração, como dito no início, a inspiração para o conto teria vindo da história de Petrus Gonçalves, um homem nascido em 1537 no Tenerife, Ilhas Canárias, um arquipélago espanhol. Petrus era um garoto diferente dos demais devido a uma condição médica que fazia com que seu corpo e rosto fossem completamente cobertos por pelos espessos, exceto pelas palmas das mãos e solas dos pés, particularidades associadas à de um lobisomem. Essa característica hoje é conhecida como hipertricose, mas no século XVI era algo desconhecido e visto como assustador pela população. O fato despertou a curiosidade da corte francesa em 1547, que passou a acreditar que o garoto, na época com apenas 10 anos de idade, era algum tipo de animal exótico de estimação. Assim, sob o nome de Dom Petrus Gonçalves, o jovem viveu boa parte de sua vida na corte como um experimento, onde era monitorado e avaliado, pois o rei acreditava que ela não tinha capacidade de aprendizado. No entanto, o rapaz mostrava-se cada vez mais intelectual e apresentava ter classe como todos ao seu redor. Com o passar dos anos, Petrus começou a se tornar um homem forte e despertou o interesse da rainha Catarina de Médici em encontrar uma jovem para se casar com ele, pois ela tinha curiosidade em saber como seriam os seus filhos. Assim, escolheram a bela Catarina, filha de um serviçal da corte, com o intuito de avaliar qual seria o comportamento de Petrus diante aquela situação, acreditando que o evento faria com que o lado animal do rapaz viesse à tona. O casamento forçado entre os dois aconteceu em 1573, quando Petrus completou 17 anos de idade, surpreendendo a corte ao não demonstrar nenhum comportamento animalesco, mas sim se adaptando ao novo status e conhecendo sua nova esposa. Ao longo do tempo, o casal teve 7 filhos, onde 4 deles herdaram a condição de Petrus. A característica fez com que eles fossem exibidos e presenteados como animais de estimação para aristocratas quando a família viajou para a corte real. Por fim, os últimos dias da vida de Petrus foram passados em Capodimonte, no Lago Bolsena, na Itália, lugar para o qual tinha viajado anos antes com sua esposa, e que foi o último a morar, visto que faleceu em 1618,
por volta dos 80 anos de idade, deixando Catarina viúva. Em 1991, a Disney lançou sua versão mais famosa. Bela virou uma camponesa sonhadora. A fera, um príncipe genérico com rompantes de raiva que aprendia a amar. E o terror do castelo foi transformado em comédia. A monstruosidade virou fofura. O casamento, inevitável. Mas versão original, escrita por Villeneuve, é muito mais extensa e carregada de simbolismo e erotismo. Descobrimos que o príncipe foi amaldiçoado por uma fada vingativa e que sua única chance de redenção seria indo para a cama com alguém de livre e espontânea vontade. Ou seja, não é apenas um romance. A Bela e a Fera, de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. E você? Me diga o que mais gostou de saber sobre a verdadeira história deste aclamado conto de fadas. Deixe sua resposta nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma bela história. Obrigado por ficar até o final. Se gostou do conteúdo, comente, compartilhe e deixe seu joinha, pois assim você vai estar ajudando bastante a continuarmos com o nosso trabalho. Até a próxima!